Voltei, galera. No último screencast, eu peguei o código do Hello World, foi nosso primeiro programa, esmiucei ele, falei detalhe por detalhe, mas eu deixei uma coisinha que foi aquela... Como é que a gente vai verificar aquele return zero, né? Como é que a gente faz para verificar aquele status de encerramento? Porque a função main, ela retorna aquele valor para algum lugar. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar a mesa digitalizadora. Ela retorna aquilo. Eu falei para vocês, retorna aquilo para o sistema operacional. Mas como é que a gente faz para ver esse retorno aqui? Se ele retornou zero ou se ele retornou outro valor. Para a gente verificar isso, a gente vai ter que utilizar alguns comandozinhos aqui no terminal, no bash. Mas eu acho que é interessante mostrar isso para não deixar nenhum nó solto e vocês entenderem realmente o que está acontecendo por debaixo dos panos. Deixa eu só mostrar o que a gente já tem aqui, que a gente já fez de código, foi a gente fez esse diretório aqui, screencast C, e dentro desse diretório, aqui, screencast C, nós temos outros dois diretórios, e nesse screencast 2 nós temos aquele código do Hello World, né? Eu vou criar outro diretório aqui com mkdir, make director, e vou chamar ele também de screencast, só que eu vou chamar ele de 03. Vou acessar ele, cd screencast 03, e vou fazer uma cópia daquele arquivo que a gente fez na última aula. cp, voltar aqui um diretório, vou acessar o diretório que eu quero acessar, screencast 02. Eu estou acessando esse diretório aqui, screencast 02. Vou pegar o arquivo que está lá, que é hello.c, e vou salvar ele como hello.c também. Lembra que da última aula eu botei foi um ponto aqui? Eu posso também colocar outro nome, mas nesse caso eu vou botar o mesmo nome para ficar padrãozinho. Aí, eu fiz a cópia aqui, ó. ls. Listei aqui e tem um código aqui. Se eu der um cat para mostrar o conteúdo, tem todo o conteúdo daquele último código que a gente fez, da última aula. Vou acessar agora esse código e vou dar uma modificadazinha aqui. Vou remover esses comentários. Remover esses comentários aqui. Deleta 3 linhas. Beleza. Deletar essa linha aqui também. dd. Vou deletar essa. Vou deletar essa daqui também. Vou entrar no modo de inserção. E vou botar o Hello World aqui, novamente. Hello World, /n. Para pular uma linha aqui. E o nosso return 0. Beleza, então como é que a gente faz para verificar esse return 0, né? Para verificar o status de encerramento da função main. Antes disso eu vou compilar aqui, gcc hello.c -o hello. Compilei, ponto, diretório atual, hello. Beleza, está funcionando corretamente. A primeira coisa que eu vou explicar para vocês entenderem isso daqui, é apresentar um comandozinho que é esse daqui, ó, chamado, vou pegar a mesa digitalizadora aqui, que é esse comandozinho aqui, echo. Esse comandozinho aqui, echo, ele permite que a gente imprima alguma coisa na saída do terminal. Por exemplo, se eu botar echo e na frente eu colocar uma cadeia de caracteres, um string, este é um teste, ele vai mostrar na saída do terminal essa string que eu coloquei. Vou mostrar para vocês. Vou voltar lá no terminal.
e vou digitar, por exemplo, deixa eu dar um clear, echo, e na frente vou colocar a string. Este é um teste. Dou enter. Beleza. E ele printa aqui, mostrando que este é um teste. Eu poderia colocar também echo teste. Pronto. Beleza. Esse é o primeiro comando que vocês têm que conhecer, para a gente conseguir ver aquele retorno. Outra coisa que vocês têm que conhecer é essa variável aqui, essa variável que é um conjunto de 2 caracteres, que vai ser o cifrão e a interrogação. Essa é uma variável que ela permite que a gente veja o status de encerramento de um determinado processo. Vocês vão entender quando eu colocar, quando eu mostrar ali no terminal. Mas a primeira coisa, aqui eu detalho direitinho aqui o que vocês devem fazer para verificar o status de retorno da função main. Estou fazendo um pouquinho diferente para ficar mais didático. Mas aqui tem o passo a passo, que é até importante vocês lerem isso antes de assistir a aula. Mas enfim. Então, bora tentar verificar o status de encerramento de um determinado processo através daquela variável. Como é que a gente faz? Vamos voltar lá no terminal. E vamos fazer o seguinte. Tenta digitar um comando totalmente errado aí no terminal. Eu vou tentar aqui digitar lá. Se eu digitar Enter, ele vai falar, o terminal vai meio que retornar aqui falando que o comando não foi encontrado. Se eu digitar echo e na frente colocar cifrão, interrogação, essa variável junto com echo vai me retornar o status de encerramento do último processo, que no caso foi esse lá, né? Quando eu apertar Enter, ele vai me retornar o código 127. 127, se vocês pesquisarem, é o código para que o bash retorna quando o comando não foi encontrado. Se eu tentar, por exemplo, digitar outro comando aqui, ó, mkdir, que é o make director, para fazer um diretório, e não passar o nome do diretório, porque quando a gente vai criar um diretório, nós costumamos passar o nome dele, né? Por exemplo, nome. Na frente a gente coloca o nome dele. Mas eu não vou passar. Ele vai me apresentar um pequeno errinho aqui, falando que está faltando informações, né? Está faltando operando o nome do diretório. Se eu digitar o echo, cifrão, interrogação, eu pego o status de encerramento desse último processo, que foi o que eu digitei aqui, mkdir. E nesse caso, quando falta operando, ele me retorna 1. Então vocês percebem que esse echo e essa variável aqui, cifrão, interrogação, ela sempre vai me retornar o quê? O status de encerramento do último processo. Então tem como a gente também verificar o status de encerramento do último processo daquele código que a gente fez, do hello.c. Como é que a gente faz isso? Se a gente executar aqui, ó, o hello, lembra que a gente tem aqui o executável hello, que foi compilado, que é esse código aqui, ó, hello.c. Se a gente executar aquele código, ./hello, e em seguida a gente colocar echo, cifrão, interrogação, eu estou pegando o retorno daquela nossa função, que no caso é o retorno 0. Né? Então, eu posso verificar o status de encerramento da função main através desse conjunto aqui, desse comando aqui, ó, echo, cifrão, interrogação. E eu posso fazer outra coisa ainda melhor. Eu vou tentar mudar ali, ó, para vocês verem que realmente está alterando. Eu vou lá no código hello.c e vou trocar o retorno. Vou botar o retorno para ser 1. Vou salvar wq. Preciso compilar novamente gcc hello.c-o hello. Compilei, executei hello. E perceba que quando eu digitar echo, cifrão, interrogação,
ele já retornou outra coisa, que foi 1. Por quê? Porque você dá um cat aqui, no hello.c, ele agora está retornando 1. Então, é assim que faz para a gente verificar o status de retorno. E tem como a gente fazer uma coisa mais interessante com alguns comandos bash. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte. Echo. É o seguinte. Mas antes eu vou explicar um negócio aqui para vocês. Tenta fazer o seguinte, ó, aí no terminal de vocês. Digita echo e faz o seguinte. Digita executou o ls. O ls é aquele comando de listar com sucesso. Executou o ls com sucesso. Na verdade eu vou fazer assim, ó. Em vez de colocar isso, eu vou colocar... Coloca UFC. E na frente coloca 2 E comerciais. E na frente ls. O que isso significa aqui? Isso significa que se echo executar corretamente, ou seja, se esse comando aqui printar lá na tela, na saída do terminal, o FC, ele vai fazer o quê? Ele executa esse comando, ls. Mas ele só vai executar o ls somente se esse primeiro aqui foi executado com sucesso. E é esses 2 E comerciais aqui que me permite isso. Ele só vai deixar o ls executar somente se ele printar certinho, se ele mostrar o UFC na tela. Olha o que vai acontecer. Vou digitar Enter. E aí ele printou na saída do terminal UFC e depois listou. Mas ele só fez isso porque ele executou esse comando corretamente. Ou seja, o retorno dele provavelmente foi 0, que 0 indica sucesso, né? Se eu tentar agora fazer o seguinte, lembra que o nosso programa hello.c ele está retornando 1? Eu vou tentar fazer a mesma coisa com hello.c. Só que eu vou botar ponto hello, que é o executável, que vai retornar 1. Vou colocar E comercial e vou digitar echo. Vou falar executou com sucesso. Perceba que isso daqui não vai deixar, não vai printar essa palavra, esse conjunto de palavras aqui, executou com sucesso. Por quê? Porque hello, ponto barra hello, vai retornar 1, indicando que não foi realizado, que o código não foi executado com sucesso. Perceba. Tá vendo? Ele só printou hello world, mas não executou isso daqui, ó. Agora, se eu pegar e mudar lá no nosso programa, o retorno vou botar para 0. Salvei. Vou compilar. Compilei. E vou fazer a mesma coisa, ó. Hello, ponto barra hello, 2 E comerciais. E na frente, echo executou com sucesso. E aqui eu ainda vou botar mais. Vou botar return igual a 0. Se eu apertar Enter, agora sim, ele printou o Hello World, que foi o que a gente mandou printar no nosso código, mas também mostrou na saída do terminal isso daqui, ó. Executou com sucesso. Return 0. Por quê? Porque o Hello World ele está retornando 0 para o sistema operacional. E aí, quando esse comando retorna 0, quando ele é bem sucedido, ele executa isso. Se eu só botar aqui echo, cifrão, interrogação, cifrão, vocês vão perceber que ele está retornando 0, que indica sucesso. Então, para verificar o status de retorno da nossa função, é dessa forma. Eu acho que se alguém ficou confuso nisso daí, não se preocupem, isso é mais por questão de curiosidade, né? Para saber para onde está indo esse retorno, né? Porque se a gente olhar o código, hello.c, ele vai para algum lugar, né? Nesse caso, falando de forma bem grosseira, ele está retornando para o sistema operacional que pega esse retorno. Mas como é que a gente faz para ver esse retorno, né? E aí tem essa forma, que é com esses comandozinhos simples aí do bash,
que dá para ver. Se alguém ficou confuso com a utilização disso daqui, pode voltar o vídeo, pode ir executando. Vocês não precisam executar exatamente isso, mas tentem executar novamente. Dê uma olhadinha também nos exemplos que eu dei aqui, né? Que eu mostro o passo a passo aqui, de como vocês podem estar verificando esse retorno aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que eu só vou... Deixa eu ver como é que tá o tempo aqui. 15 minutos. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar um ls hello.c. Bora ver como é que tá nosso código do hello. Beleza, ele está retornando 0. Bora fazer uma última vez só para vocês pegarem mesmo. Lembrando que se eu digitar echo e na frente colocar um string, por exemplo, olá, ele vai simplesmente printar esse olá para mim. Só que eu posso também utilizar o echo em conjunto com aquela variável, cifrão interrogação, e ele vai me retornar o status de encerramento do último processo. Nesse caso ele está retornando 0 porque o último comando foi executado com sucesso. Se eu tentar executar um comando qualquer aqui de forma errada, por exemplo, vou botar SL em vez de LS. Vai dar o trenzinho aqui. Eu botei um script, instalei um códigozinho para quando eu digitar o LS errado ele... Mas deixa eu ver como é que vai ser a saída aqui. Echo, cifrão, interrogação. Ele está retornando 0, provavelmente porque o comando foi... Em tese foi executado com sucesso, né? Porque eu fiz uma instalação aqui. Mas se eu executar um comando errado, sei lá, kkkk. Esse comando não encontrado, se eu digitar echo, interrogação cifrão, ele já me retorna outro valor. Se eu digitar, por exemplo, execute o echo, execute isso daqui, printa na tela, olá, galera. Se esse olá, galera, for executado com sucesso, você cria o diretório chamado UFC. Bora ver se vai funcionar. Vou dar o ls para ver se ele criou o diretório UFC, tá vendo? Ou seja, só faz isso daqui, ó. Só cria o diretório se esse olá, galera, for mostrado com sucesso. Então, é isso que eu estou fazendo aqui também, ó. Lembrando que o sucesso é retornar 0. Se a gente pegar aqui o echo, cifrão, interrogação, está retornando 0. Foi isso que eu fiz com o hello. Vou dar um clear. Se eu botar ponto barra hello, ou seja, se esse ponto barra hello retornar 0, eu faço o quê? Eu printo na tela com o echo aqui, ó. Eu mostro na saída padrão do terminal. Nosso código foi executado com sucesso. Diminuir o zoom aqui. Return igual a 0. E aí ele mostra isso daqui. Eu acho que basicamente isso. Isso é mais por questão de curiosidade. Eu acho interessante observar esse tipo de coisa. Espero que vocês não tenham ficado confusos. Isso não é necessariamente C. Isso é mais para vocês entenderem o que está acontecendo por debaixo dos panos. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Deem uma olhadinha também no que eu escrevi aqui, que eu boto passo a passo, né? De como é que faz para a gente verificar esse status de retorno da função main. Porque eu acho interessante, porque quando a gente faz o primeiro código, a gente pode ficar se perguntando para onde está indo esse retorno, né? Já que a função main não está sendo chamada explicitamente assim em nenhum lugar. E aí eu acho interessante, espero que vocês também tenham achado. E eu acredito que é isso. Deixa eu só, para ficar organizado, deixa eu só dar um clear aqui. Vou remover esse UFC que eu criei. rm -r UFC. Pronto, removi aquele diretório.
Vou voltar aqui. Beleza, nós ficamos com esse diretório. Esse foi nosso Screencast 03 com código, né? Espero que vocês tenham gostado e até mais, galera. Valeu!